Ok, se Obrigado, quisesse, pode. Brunão. Ah, Achei bem bacana. Tava aqui uma hora pensando, você falando de amor e até o tom da sua voz, calmo, tranquilo, mais profundo. Eu tava aqui pensando, meu Deus, isso é bom. Ouvir uma pregação, uma aula mais tranquila. Ah, Me senti inspirado, mas desafiado também. A primeira pergunta, ah, se eu sou uma pessoa amorosa. Acho que a primeira sensação é não. E aí, pensa nos familiares. Aí, às vezes, pode ser mais difícil ainda, né? Hum, Acho que o buraco é bem baixo mesmo. Mas eu gostei do enfoque no, no enfoque na ação, né? Na ausência de emoção. Não na ausência de emoção, mas não deixar a emoção dirigir, né? Essa crença nossa de que a gente ama com quem a gente se sente bem, mas que realmente é algo que torna até possível, né? A gente obedecer a Jesus, amar o inimigo, né? Amar quem faz mal para nós, que naturalmente eu pelo menos ainda não descobri se isso é possível, né? Temo que não. Nossas emoções se voltam contra as pessoas que nos fazem mal, mas ainda assim é possível amar essas pessoas. Gostei muito quando você falou da questão do amor exige esforço, né? Tenho pensado recentemente quanta graça de Deus exige esforço. A gente vive nessa cultura que fala que a graça, ninguém merece a graça, ninguém merece a graça, o que é verdade completamente. E a gente fica, às vezes, com essa sensação de que a graça não exige nada, o que é uma coisa absurda, né? A graça exige tudo de nós, exige esforço, e aí Deus, ele dá o amor dele por nós, o mínimo que ele quer, e o máximo, e o tudo, né? É que a gente se esforce, né? Que a gente se esforce para responder a ele. E ao mesmo tempo muito encorajador, né? Porque o nosso esforço, ele não precisa atingir um nível de merecimento, ele não precisa atingir um nível de performance, onde quer que eu esteja, né? Eu fiquei pensando, pô, a sensação, ouvindo sua primeira pergunta, é eu tô no fundo do poço, né? Às vezes dá uma insegurança. Se Jesus voltasse hoje, se eu estivesse diante de Jesus, o que que ele ia dizer, né, sobre minha vida? Vai, é, enfim. E aí essa ideia do amor de Deus, de só o que ele exige é nosso esforço, é tudo, mas é só também ao mesmo tempo, aí acalma o coração, né? Ah, Porque você fala, meu, eu tô dando tudo. Apesar de não ter chegado nem perto de onde eu devia estar, eu tô dando tudo. E aí essa graça vai ser suficiente para completar o que está faltando em mim, o muito que está faltando em mim, né? Então, hum. obrigado. Obrigado por inspirar esses pensamentos aí. Obrigado, Jorge. Obrigado pela abertura. Eu me sinto igualmente desafiado, né? À medida que a gente entende mais o amor de Deus, como expressar, né? Com tanta profundidade, a gente parece que nunca consegue chegar. Mas é isso. Que bom que a gente tem a bondade de Deus, o Espírito de Deus nos ajudando, nos auxiliando nesse processo todo. Isso é muito especial, né? Então, muito obrigado por É, ter compartilhado. Eu sinto também muitos desafios nessa área. amém. Oi, vocês estão me escutando? Sim, pode falar, Alessandra. Então, eu quero agradecer essa aula que você passou para gente, porque o amor é muito desafiador, tanto na família quanto para parentes e as pessoas também, né, no mundo.
E eu tenho certeza que cada um de nós aqui já tivemos um desafio desse, tanto é que quando eu me tornei cristã, foi o primeiro, né, a pedir perdão, a amar a atitude que aquela pessoa teve, mesmo sabendo que não que ela estava errada, né? Mas o que eu aprendi da palavra de Deus não era olhar isso, era olhar o que Deus estava me ensinando, né? E às vezes a gente pensa que por ser cristão, as pessoas entendem tudo, tem que me amar, mas não é tão assim, né? Como que fala? É um tudo, né? A gente tem que compreender, a gente tem que amar. E hoje, quando a gente evangeliza ou quando a gente fala um pouco de Deus para as outras pessoas, as pessoas que não conhecem muito a Deus têm muito isso. Ah, eu não falo com fulano, né? Eu cresci com a minha família, com a vizinha que as duas irmãs cresceram sem se falar. Eu não era cristã e já era assim inacreditável ver, né, como duas irmãs não se falava, só o necessário morando dentro de casa. Então, o amor que Deus passa para a gente através da Bíblia é para a gente ensinar, para mostrar para as pessoas, muitas vezes não entende. Mas eu aprendi muito com amor, com a minha família, com saber engolir, saber ir para a palavra de Deus, muitos Uhum. momentos assim, sem compreender e falar, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Aí você vai lá, procura a palavra de Deus, procura entender e o nosso coração se acalma. Então, é um Uhum. privilégio muito grande a gente ter a mente aberta hoje para saber receber o amor que Deus quer que a gente também transmite para as outras pessoas, né? Uhum. E uma das obediências é essa também, amar uns aos outros, né? Isso está tão frequente na Bíblia, tanto, e agora nos últimos tempos, os corações como estão esfriando, está muito mais difícil amar a pessoa, aquela que fez coisas horríveis, mas é Deus, né? Deus, ele pede para nos ensinar e a gente tem que obedecer, mesmo sendo difícil, né? E pedindo ajuda. Então, eu quero agradecer essa aula. Anotei bastante coisinha aqui para estar relembrando que o amor é o caminho melhor que resolve tudo. Obrigada, Bruno. Imagina, obrigado, Alessandra, pelos comentários, por trazer essa questão da família, né? Acho que todo mundo aqui Hum. reconhece o quão desafiante pode ser a nossa família. Mas é isso, né? A nossa esperança é essa. Esse amor, ele não brota de nós, ele vem de Deus, né? E à medida que a gente experimenta em Deus o amor, e é aí onde E, está a ação do Espírito Santo, por isso que é importante esse tema, entender como que o Espírito opera em nossas vidas. Então, à medida que uhum, a gente entende mais do amor de Deus, isso é, é sinal claro da presença do Espírito de Deus agindo em nossas vidas. A gente tem algo para dar para as pessoas. é verdade. Porque No- senão, assim, o que que vai restar da gente? A gente precisa tanto da ajuda do Espírito para amar. Ô, Porque Bruno, amar dói, amar é sacrificial. Bruno, eu queria Então fazer um vamos lá. comentáriozinho. Claro. Te agradecer, muito obrigado, a aula incrível. Achei muito, o ponto que eu achei muito interessante foi que você compartilhou sobre a gente valorizar as nossas relações como irmãos, né? Uhum, É legal porque levantar esse tema. Eu acho que o maior fruto que a gente pode ter na igreja é o amor um pelo outro, como irmãos. Eu tenho uhum, amigos de 30 anos, desde quando eu fui batizado. Às vezes a gente fica 10 anos sem se ver. Quando a gente se vê, parece que nunca se separou. E é uma amizade mais profunda do que qualquer outra experiência que a gente já teve nessa vida. Porque a gente não está ali para uma competição de quem está. O que que você fez de sua vida? Como é que está? O que que você conquistou? Muito pelo contrário. A gente compartilha com alegria as derrotas, o sofrimento, a dor e a nossa perseverança em Cristo, que é isso que forja a gente. Então, uhum, assim, eu sou fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus.
por várias coisas que eu passei na minha vida difícil. E uma das coisas que mais me manteve unido em Cristo foi essas amizades. Então, Hum, eu valorizo muito a amizade cristã. Quando tem oportunidade, eu vou em outras igrejas onde tem irmãos que eu tenho amizade há de anos. Tive a oportunidade agora em Salvador, estar com o João Batista, e a gente poder animar uma outra, encorajar, é incrível. Então, eu sou muito grato a Deus por essa irmandade verdadeira, né? Pura, profunda, ah, hum, que é forjada, não é com as vitórias, é forjada na dor mesmo, nas dificuldades. sim, Então, é isso aí, muito muito bom. obrigado. Imagina, Hélio, muito obrigado. Você me fez lembrar o que Jesus mesmo fala, né? Que o mundo vai saber que nós somos de Deus, de Cristo, quando a gente amar uns aos outros, né? O amor é o maior testemunho da presença de Deus no seu povo. Então, obrigado, é isso mesmo. Eu vou falar na ordem aqui que está aparecendo para mim, tá? Ana, você quer compartilhar? Levantou a Ana, eu mão. só quero agradecer, Bruno, de você, né, por você chamar a atenção para nós dessa marca que é fundamental, né, que é o amor, assim, é fundamental que a gente tenha isso, né, a Bíblia fala que quem não ama, né, não, né, não conhece Deus. Ao mesmo tempo, realmente muito desafiante. Eu fiquei pensando até, falei, nossa, nesses tempos de cancelamento, né, porque acho que tá tão os relacionamentos hoje em dia são tão descartáveis, né? As pessoas toleram tão pouco, assim. Eu fiquei pensando também o quanto Deus quer que isso, o quanto o nosso amor realmente pode glorificar Deus, né? E pode mostrar para as pessoas Deus. Eu acho que a gente, no sentido, a gente tem uma chance incrível, porque acho que o mundo está tão escuro sobre isso, né? Sobre esse amor profundo, verdadeiro, que persevera, que perdoa, né, que insiste, que não descarta as pessoas, né, que vai até o fim com as pessoas, o amor de Cristo mesmo, né, que é capaz de se sacrificar pelas pessoas que estão, porque Jesus ele amou a gente mesmo quando a gente, né, amou a gente primeiro, né, mesmo quando a gente peca, ele não nos despreza, não nos abandona, né, e pensar que a gente mostrar esse amor eu acho que é uma coisa muito poderosa, né? Então, quero agradecer você, assim, por você nos chamar a atenção, né, para algo que é fundamental mesmo, né? E quero muito te agradecer, porque foi ótimo. E realmente é super desafiante, né? Na família, eu tenho pessoas desafiantes também na minha família, tem as pessoas fáceis, tem as pessoas difíceis, né? E acho que onde a gente vai, né? Aqui na vizinhança, enfim, às vezes na igreja, para todo lado, né? Mas mas vale a pena, né? Eu acho que é onde a gente deve investir mesmo nossa vida, né? Então quero te agradecer por isso. Valeu, muito obrigado, Ana. Esse comentário me fez lembrar de algo que eu tive lendo essa semana, que muitas vezes a gente acha que Deus, a presença de Deus, está sempre nas vitórias, né, nos momentos de glória, nos momentos de alegria, júbilo. E a gente esquece que Deus também está na dor, que Deus também está nos momentos de desespero, de tristeza profunda. A gente encontra Deus nesses lugares também. A gente experimenta do amor de Deus de maneira única nesses ah, lugares, nessas experiências, né? Então, obrigado pelo encorajamento. Seguindo então, vamos lá, consagrados. Quem que deu esse nome para essa república aí? Bom, valeu, Brunão. Eu só queria primeiramente agradecer. Foi uma aula muito boa. Bom, compartilhando aqui, essa questão do amor de Deus eu acho impressionante, porque eu vivo ela desde quando eu nasci, né? Então, para mim, é muito especial saber que isso é imutável, tanto aqui em torno do Brasil. Já tive a oportunidade de ir na igreja de Recife, já tive a oportunidade de ir na igreja do Paraguai, na igreja da Angola. E em todos os lugares eu fui muito bem tratado, muito bem amado.
E mais uma experiência mais recente, me mudar para cá, para uma cidade nova, para um setor novo, ser muito bem recebido, ser muito bem amado. Dou um trabalho aqui nessa república, mas cada um deles me ama de uma forma única e me conduz a Deus de uma forma única. Pô, é um prazer para mim ver que essa questão da família de Deus é algo muito vivo e único. Eu adoro fazer amigos, amo ter pessoas para conversar, passar tempo comigo. E era uma dor para mim saber que os amigos que eu me aproximava tanto na escola, eles não iam se manter comigo pela vida toda. Só que, em contraponto, era um prazer saber que eu cresci com diversas pessoas e elas ainda estão aqui comigo. E me aproximar de pessoas que, pô, eu só observava de longe, como você, como Salomão, algo que só Deus pode proporcionar. Às vezes é uma dificuldade, tipo, ter esse crescimento tão próximo, de eu reconhecer como a igreja como a minha família e ter que lidar com minha família de sangue. É uma luta, é um desafio amá-los realmente, mas é muito inspirador ouvir você falando nisso. E para mim, a única coisa que você faz errado é chutar com a perna esquerda. E você é um cara muito bom, um É, exemplo tinha para que mim. ser, né? E compartilhar esse seu coração é muito inspirador. Obrigado, Bruno. Oh, valeu, obrigado, meu querido. Vocês não sabem que alegria é ver vocês juntos aí, né? Essa república maravilhosa com grandes homens, né? Eu sei que o Vini é o que dá o equilíbrio, ele é o mais quietinho, né? Mas é o que dá o equilíbrio na galera aí. Então, mas muito especial vocês que são uma inspiração para gente, homens jovens que têm dado todo o seu coração para amar Jesus. Isso é incrível. Muito obrigado por compartilhar, Nicolas. Salomão? Muito obrigado, Brunão, pela aula. Bem desafiadora para mim. Amar é difícil. E eu pensei nas situações de amar pessoas difíceis da família, amar quando eu estou cansado, quando eu estou impaciente. E eu pensei, cara, para ser bem sincero, eu nem amo Deus direito, muitas vezes. Quanto mais é difícil amar seres humanos falhas. Ah, mas eu acho que, não sei, na minha cabeça eu pensei, mas isso é o primeiro desafio. É aceitar esse amor e querer que esse amor me transforme para amar a Deus. E aí, amar o próximo, amar o perdido, amar a pessoa difícil, torna cada vez mais fácil. Então, agradeço pela aula. Eu fiquei pensando enquanto é isso, é amar a Deus, né? Que está no centro de tudo que eu posso dar de amor para os outros. Eu acho que a Nadine queria compartilhar uma coisa também. Para a fila aqui com o Salomão. Ah, não, eu fiquei lembrando, muito obrigada pela aula, Brunão, foi incrível. Acho que pensar no amor de Deus é uma coisa que a gente precisa, apesar da gente ser óbvio, né? A gente precisa pensar sobre isso. Eu lembrei primeiro de 1 João, né? Que é um capítulo que fala muito sobre o amor e como o amor a Deus se reflete no amor pelo nosso irmão. Se não se refletir, a gente é mentiroso. É uma carta bem clara sobre isso. E tem um versículo que eu gosto muito, que é, né? Acho que a Ana até citou, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E eu fiquei refletindo, assim, eu sempre tive mais dificuldades, mais facilidades de amar os outros. Ah, no sentido de não criar muita implicância, não ter muita raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu só fui entender realmente como amar de uma forma profunda quando eu entendi o amor de Deus por mim. Porque eu não tinha paciência com as falhas das pessoas, não era uma coisa manifesta com uma raiva, mas eu queria, não quer, vai para lá. Só que Deus, ele correu atrás de mim insistentemente. E não é amor quando a gente só deixa para lá e se afasta, né? Amor é justamente essa insistência, esse levar um tapa e virar outra face. Enfim, acho que me fez muito amar as outras pessoas e entender o amor de Deus por mim. Como ele insistiu mesmo quando eu dizia não, quando ele tem paciência comigo, quando nem eu mesmo eu tenho paciência. Então, foi muito, muito legal conseguir pensar nessas coisas.
Ah, fantástico, muito obrigado. É isso que Mulher vocês falaram, espiritual, né? hein? Salomão, muito bom. Excelente. É isso mesmo, tudo começa com Deus, né? Começa com Deus e depois a coisa vai reverberando. Eu tive lendo essa semana uma coisa bem inspiradora que dizia que até um profeta, ele, ele, ele não é profeta sem visão, né? E a implementação do que ele vai fazer é resultado dessa visão. E eu fiquei pensando, nossa, é bem assim, né? O quanto que eu preciso entender bem de Deus, né? O quanto que eu preciso ir cada vez mais a fundo no amor de Deus, ter essa visão cravada dentro de mim, né? E as outras coisas vão, acho que vão acontecendo, né? O problema é às vezes a gente querer fazer as coisas sem a visão, ah, carentes de entendimento, né? Quanto que estar com Deus é tão importante, porque é realmente daí que surge as mudanças na nossa vida, né? Muito obrigado. Vamos lá, André e Cláudia. Opa, boa noite. Boa noite. Como diz os discípulos, né? Duro essas palavras, né? Mas, Brunão, quero agradecer. Essa semana eu estava lutando bastante com esse tema, né? Família, né? E aí eu estava pensando em algumas escrituras e pensando até naquela escritura que fala: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7 e 7 vezes? Quantas vezes? Né? E eu falei, bom, a pessoa não pediu perdão, por que que eu, assim, eu tô disponível, assim, como eu tô disponível para liberar perdão, mas a pessoa não veio pedir perdão, e aí, como é que é, né? Então fica aquela luta, né, no coração. Aí a gente estava compartilhando, eu e a Cláudia aqui, que Jesus, quando estava na cruz, falou, Pai, perdoe-os, não sabe o que fazem, né? Então, É verdade. eu tenho o Espírito Santo de Deus e o outro, o meu parente, né? Então, assim, por mais duro que seja o que fizeram contra a mim, é muito difícil, né? A gente às vezes liberar realmente perdão. Então, eu acho que o ato de amor ele é sacrificial, não é fácil. Liberar perdão, amar, quando alguém pisou na bola com a gente. Né? Eu lembro que quando você é batizado nas águas, você sai dali e você está tudo zerado, né? É tudo muito lindo, você está muito mais fresquinho para perdoar, né? Você tá... E aí eu me peguei lutando essa semana com isso, né? Eu falei assim, caramba, puxa, essa pessoa fez isso comigo. E eu fiquei assim pensando, nossa, cara, que isso, cara. E eu conversei com essa pessoa, nossa, né, sabe, lutando das coisas do mal que a pessoa fez. E para mim tava tudo natural, normal, mas você pensa, puxa vida, não tá normal. Eu tô pensando nisso ainda. Né? Então, assim, Deus, ele, lógico, ele curou as feridas. Deus, ele tem o poder de jogar os nossos pecados no fundo do mar, mas eu sou humano, eu sou falho, eu sou fraco, e o quanto eu preciso do Espírito Santo de Deus para perdoar o outro. Uhum. Para mim não é fácil, Brunão, liberar perdão, esse é o desafio, e essa aula é desafiante, né? Uhum. Por enquanto, quando você falou que tá com os irmãos, amar o irmão, eu achei fantástico essa visão de que como que outras pessoas vão entrar, né, no reino, se nós, como discípulo cristão, não tivermos essa integração entre nós, esse amor, um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de Uhum. cura, né? Então, assim, eu sei que nós estamos lutando, eu sei que Isso. é desafiante, mas a gente lida com os nossos corações, né, com as nossas vidas. Esse é o maior desafio, né? De ser discípulo cristão não é fácil, né? Mas eu acho que o que é vindouro é pensar que as nossas vidas estão no alto, no céu, com Cristo, né? É uma vida de esperança, não aqui para essa terra, né? Mas de estar junto com Cristo, né? Perdoar como Cristo perdoou. Eu não tenho essa capacidade, se não for o Espírito Santo de Deus, né? Uhum. Então, assim, eu estou disponível, eu estou disposto a perdoar, né? Mas muitas vezes eu fiquei lá, né, questionando. Eu fico questionando, né? Mas a pessoa não me pediu perdão. Tem que perdoar, mas se ele pedir perdão, e se ele não pedir perdão? E aí a Bíblia vem, né, que Cristo fala isso, né? Me causou impacto nessa escritura, né?
perdoar, É. né? Porque eles não sabem o que fazem. Eu tenho o Espírito Santo de Deus e o outro tem, tá lá nas amarras de Satanás, tá lá preso. E o meu papel é ir lá e quebrar isso e fazer com que essa pessoa também peça perdão. Ela reconhece, isso exige muito, né? Exige muita oração, exige muito jejum, exige humildade. Então isso faz parte do pacote que você falou sobre o amor, né? Então quero te Amém. agradecer e pedir oração ele Amém. por Muito essas obrigado. situações, tá bom? Valeu, Obrigado. André. Muito obrigado. Você falou de, né, assim, a expectativa que a gente tem que as pessoas peçam perdão, e que especial se isso acontecesse, mas a gente nunca força e exige perdão assim, que a pessoa peça perdão para a gente, né? A gente tenta ser vulnerável e aí, se essa pessoa se sensibiliza, muito provavelmente ela vai pedir perdão, né? Uhum. Mas a gente não fala, você me deve perdão, né? Essas coisas. Porque senão não está no coração da pessoa, né? Isso. E eu sei que você não quis dizer isso, mas eu estou dizendo, me fez pensar, Sim, né, sim. nessa coisa também que pode acontecer, né? Muito bom, obrigado, obrigado. Vou passar para o Luiz, Quer falar? se quiser. Tá bom. Oi, Bruno. E aí? Obrigado, viu? É muito bom falar sobre esse assunto, mas, como diz na Escritura, né? O amor não é só de palavra, mas é ação, né? Então, pensar no amor é isso, né? É agir mesmo, né? Então, como falou, né? Exige esforço, exige dedicação, né? Exige paciência, coragem, né? Então, para isso, né? Eu tenho que superar as minhas deficiências, né? Isso tudo é relacionado com a ajuda do Espírito de Cristo, né? Então é isso, né? Porque eu estava vendo aqui mais profundo, né? Que o amor é constituído da natureza divina, né? Então a nós só cabe receber, né? E Deus deixar Deus transbordar, né? Dentro de cada um de nós, né? Para os outros e Ele vai nos capacitar, né? Então é desafiante mesmo, né? Então eu sobre esse assunto sobre a minha irmã, né? Então, às vezes eu pergunto, puxa, amar minha irmã, né? Então, puxa, eu amo mesmo, né? E é um esforço, né, para amar a família. As pessoas de fora, eu consigo, mas, puxa, minha irmã, meu irmão, né? Isso me desafia também, né? Mas eu estou aprendendo, né? Então, por causa de Jesus, né? Isso eu sou muito grato por isso, né? Então, é um conjunto, né? E a substituição do corpo de Cristo, né? Que é um conjunto de irmãos, de irmãs, e a gente servindo uns aos outros, crescendo em amar, como diz lá em João 13, né? Todos saberão por causa do amor, né? Então, até mesmo quando, antes de não ser cristão, falava muito de amor, eu não entendia muito, né? Eu não amava mesmo, eu falava de boca para fora, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi que eu aprendi a amar, né? Uau, isso é totalmente diferente quando foi lido para mim, né? Isso me quebrou, né? Me cortou. Falei, uau, eu não amo, eu não sei o que é amor. Então, a palavra me revelou o que é amar. Então, isso me dá mais alegria no meu coração, a gratidão, né? É isso. Muito Obrigado. bom. Muito obrigado. Obrigada. Também queria agradecer, Bruno. Achei muito assim encorajador renovar essa questão de que o amor não tem a ver com tantas emoções, né? Que a gente é extremamente levado, né? Assim, mas assim, o amor tem a ver com essa parte de ser sacrifício. Esse exemplo que você deu do casamento aí, né? Da paixão, né? A gente pode sair viver numa decepção, né? Ai, nossa, não tem mais aquela paixão, ou a gente pode viver feliz, puxa, agora eu sou mais maduro, né? Agora eu sou uma pessoa que amo mais, né? Porque eu tenho mais decisão, eu amo, né? Eu lembro que quando eu queria casar, a Cristã, eu falava tantas coisas assim sobre a pessoa, ela fazia assim, uma pergunta para mim, você o ama? Eu, ui. Aí eu pensava, mas o que é amor, né? Eu pensava, o que é amor? E aí a gente conversava, e eu penso que não tinha essa paixão, né?
Então, para mim, até uma outra cristã, ela sempre falava isso, o amor é sacrificial, o amor é sacrificial. Eu falei, nossa, mas o que é isso que ela está falando? Eu não entendia. E depois de um tempo, acho que de tantas situações que eu fui vivendo e tomando decisões, assim, comecei a entender mais essa questão do amor sacrificial. E hoje eu me sinto mais feliz de ser uma pessoa que tem um amor sacrificial. Quando eu penso assim, muitas coisas da minha vida, eu volto e penso, não, é isso aí, né? É o Uhum. amor, né? Então me dá uma paz, uma tranquilidade, porque eu saí daquela onda uma parte das emoções. Ainda tem outras coisas ainda que as emoções são fortes, né? A raiva, essa coisa que vem, mas é tão incrível isso, ver como Deus é maravilhoso, que no meio do furacão da raiva, né, a gente consegue voltar a se acalmar e trazer e Deus trazer o domínio próprio, e trazer o amor, e trazer, né, assim, de um furacão, o Espírito trabalha e faz a gente voltar e achar o equilíbrio, né? Eu falo, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso, né? Poderia ser uma assassina, né? No meio de de um furacão, matar alguém, né? Aí você, nossa, não, o espírito vai e traz o domínio, né? Isso é Deus, né? Porque, assim, a gente sairia matando pessoas, né? Com a nosso coração ruim. E é esse espírito maravilhoso, né? Que está agindo em nós. Então, eu acho também que a gente tem que lembrar que a gente não pode se decepcionar com a gente, porque se a gente for olhar tudo que a gente está, a gente fica muito decepcionado. Mas quando volta para esse amor real, né, que é decisão, arrependimento, pedir perdão, lidar com situações, e a gente pensa, nossa, é isso aí, né? Estamos caminhando, né? Estamos andando com Jesus, né? Assim, a vida de Jesus o tempo inteiro, né? A gente olha, vê ele lidando com situações difíceis, não é uma florzinha, né? É o tempo todo, né? Enfrentando pessoas, conversando, lidando, tá amando, né? Tá confrontando, caminhando, né? A diferença é que Jesus parece que ele não baixa a cabeça, ele não perde o pique. Todo dia ele parece que ele está lá tranquilo de novo, né? E a gente, às vezes, perde um pouco o rumo, né? Assim, mas a caminhada é essa, né? Continuar Muito bom. sempre a pegada, a pisada. Se tá doendo, tá difícil, tá tendo conflito, é porque tá no amor, né? Tá tendo problema, tá tendo dificuldade, tá no amor, né? A hora que a coisa fica muito calminha, Muito muito, boa suspeita. aí alguma coisa não tá bem, né? Então, obrigada por você trazer os tópicos, né? Achei, assim, muito encorajador, viu? Obrigada. Amém. Obrigado, Léo. Valeu, Luiz. Obrigado. Isso fez lembrar aquela passagem que Jesus fala dos dois filhos, né? O que falou que ia obedecer, não, faço sim para o pai. Não fez. E o filho falou, não, eu não vou, mas fez. E aí onde é que está o compromisso, né? Uma passagem que a gente pode pensar no amor. O amor é compromisso. A gente faz, muitas vezes sem querer, sem desejar. A gente está fazendo. E isso é amor de Deus. Porque é compromisso, porque é sacrifício. E às vezes eu não quero fazer, mas eu faço, porque eu amo. É um amor comprometido, né? Só para a gente finalizar, então, a família Malta, Jonas, quer compartilhar os últimos minutinhos. Beleza, boa noite, Brunão. Oh, Quero muito agradecer também, que foi muito especial essa aula. Eu queria relembrar daquela aula que você falou sobre o ABA, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de hoje também, né? O ABA, né? O papaizinho, aquela coisa, né? E eu fiquei pensando que muitas das vezes, que nem a escritura de Coríntios que você citou, sobre se não houver o amor é como o som, né? O som do uhum, sino que retine, né? E muitas vezes eu vejo que a verdade muitas vezes ela é maior do que o amor. Eu lembrei da aula do Guy, né? Ele falando sobre a graça e a verdade, né? Muitas vezes eu acredito particularmente que falta esse equilíbrio, que a verdade ela acaba se sobressaindo, porque esse amor é algo que precisa ser
tão conquistado, né? Eu acho que é algo que precisa ser bem forjado nos nossos corações, essa questão desse perdão, desse 77 que foi falado, 70 vezes 7 aí que foi falado sobre esse perdão, é algo que é constrangedor, né? Quando fala desse papaizinho, oh, meu Deus, como a gente muitas vezes, eu particularmente, como eu estou longe, né, desse papaizinho. E a verdade, muitas vezes, ela sobressai, né? Eu acredito nisso, ela acaba imperando, né? Eu acho que eu lembrei muito da aula que precisa haver esse equilíbrio para poder o negócio ir bem. Mas eu quero te agradecer, para mim foi muito especial. Era isso aí. Imagina, muito obrigado, obrigado. De fato, você falar a verdade, comunicar isso sem amor, sem graça, é complicado, né? E o nosso desafio é entender como é que Deus faz isso com a gente, para que a gente possa imitar, como diz a Escritura, imitem Deus, imitem Jesus na prática do amor. Meus queridos, muito obrigado, valeu, foi incrível essa noite, obrigado pela participação, né? Eu acho que tão especial quanto a aula são os comentários, as reflexões de vocês, a maneira como vocês complementam o que impactou, compartilham o que tocou, mexeu e te inspirou. Então, muito obrigado, viu? Uma ótima noite, um ótimo descanso, fiquem com Deus e que a gente continue refletindo sobre essas coisas. Obrigado, Bruno. Obrigado, Brunão. Boa Valeu, noite, Brunão. pessoal.